Obrigado, Thiago, pela introdução. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês em mais um call trimestral de resultados. Como o Thiago falou, a gente vai fazer uma apresentação relativamente curta, e ao longo da apresentação e também ao final, a gente vai responder eventuais dúvidas que vocês tenham, não somente ao longo pelo chat do próprio Zoom, ou ao final eu mesmo volto para respondê-las. A gente dá início à apresentação com alguns destaques aqui na carta ao gestor. Acho que o quarto trimestre foi um trimestre de ups and downs, né? Tanto do ponto de vista macroeconômico como do ponto de vista do setor. Do ponto de vista macroeconômico, para quem já acompanhou os outros calls dos fundos aqui da casa nos últimos dias, a gente já falou um bocado, né? A gente teve a questão da inflação saindo um pouco do controle, obrigando o Copom a fazer subidas bem relevantes na taxa de juros, e naturalmente isso acaba afetando o consumo, né? É um sinal amarelo que a gente tem aqui para toda a indústria ao longo do ano de 2022. Inflação alta com juros altos, obviamente, é uma combinação um tanto quanto preocupante para consumo, o acesso a crédito fica mais difícil e é algo que a gente tem que monitorar bastante de perto. Porém, a despeito disso tudo, o quarto trimestre teve seus desafios, mas acabou sendo um bom trimestre, a gente acabou ficando satisfeito com o que tivemos no trimestre, apesar de um Natal e uma Black Friday abaixo da expectativa, o trimestre acabou não sendo tão ruim, a gente ficou 2,1% abaixo em termos de venda em relação ao terceiro trimestre, que esse sim tinha sido um trimestre bem forte, né? Ainda assim, a gente teve crescimento de 26% nas vendas por metro quadrado em relação ao trimestre anterior. Eu acho que, ainda em relação a vendas, né, as vendas do portfólio continuam super saudáveis, R$ 1.700 o metro quadrado, ou seja, vendas bastante robustas no quarto trimestre, muito capitaneado por dois dos nossos flagships. A gente nunca escondeu que o nosso portfólio, o fato dele estar muito bem posicionado em São Paulo, com ativos de primeira linha, fazem a diferença no longo prazo, e no quarto trimestre não foi diferente. O Catarina Fashion Outlet e o Cidade Jardim foram cases de grande sucesso, principalmente no mês de dezembro, e ambos os shoppings, desde as suas respectivas inaugurações, obtiveram recordes históricos de vendas. Aliás, tem sido assim recorrentemente ao longo do ano de 2021, foi assim, a gente teve em vários meses o mês batendo o recorde do mês anterior, que por sua vez tinha batido o recorde histórico do shopping. Então, a venda de 1.711 por metro quadrado foi uma venda bem interessante, acima tanto de 19 como de 20. Vale lembrar que 20, apesar de a gente ter tido o início da pandemia, no mês de dezembro a gente estava com uma situação bastante controlada, portanto, o mês de dezembro 20 ele já é bastante comparável, e ainda assim a gente ficou acima tanto de 20 como de 19. Aí, obviamente, isso acaba reverberando positivamente na inadimplência, nos descontos, no NOI por metro quadrado, na vacância. Eu não vou entrar em tanto detalhe aqui, porque a gente vai falar bastante sobre isso ao longo da apresentação. A gente teve alguns anúncios nos últimos dias. No dia 23 de dezembro, a gente anunciou a aquisição de 40% do Shopping Estação BH, um marco para a gente, seja por ser a primeira aquisição em Minas Gerais, a primeira aquisição em Belo Horizonte, seja por ser o primeiro shopping em sociedade com a BR Malls. O XP Malls ficou com 40% e a BR Malls já tinha, na verdade, 60%. Ainda em dezembro, a gente adquiriu 27,7% das cotas do fundo Via Parque, que é detentor de 100% do Via Parque Shopping. Vale dizer que tanto a aquisição do Estação BH como a aquisição do Via Parque Shopping serão bastante detalhadas nas páginas 17 e 18 da apresentação, bem como na página 19 a gente vai trazer um overview em relação a algumas práticas ESG que a gente tem feito no portfólio. A gente distribui um dividend yield de 5,64% ao longo do quarto trimestre, um yield abaixo do que a gente pretende distribuir em 2022. Naturalmente, esse yield veio numa crescente ao longo do ano de 2021. A gente entra em 2022 com uma robustez bem maior nos resultados operacionais. A gente distribuiu agora no mês de janeiro 60 centavos por cota e temos trabalhado em algumas iniciativas, e obviamente os shoppings têm auferido alguns resultados operacionais que indicam que possivelmente a gente será capaz de até aumentar essa distribuição no mês normal ao longo do ano.
ponto de vista de perspectiva, eu já falei um pouquinho de ser um ano desafiador, né, do ponto de vista de inflação, do ponto de vista de juros. Desemprego continua elevado, isso acaba sendo muito ruim, né, para o consumo de uma forma geral, acesso a crédito fica pior, o consumo tende a retrair, mas a gente continua acreditando que o nosso portfólio, boa parte do portfólio dentro de São Paulo, né, a gente sempre fala dessa fortaleza, a gente está bem posicionado para passar por mais esse ano, inclusive por conta das eleições que vão trazer bastante volatilidade e incerteza para o mercado, principalmente a partir do segundo tri, né? Do ponto de vista de perspectivas para o fundo, a gente vai concluir agora nos próximos dias, em 1 ou 2 dias no máximo, a gente deve anunciar a aquisição do Shopping da Bahia, ainda essa semana, uma aquisição que a gente já comunicou ao mercado, por já ter assinado um contrato de compra e venda. A gente está terminando de cumprir algumas condições precedentes e tudo mais constante. Nos próximos 1 ou 2 dias, a gente anuncia definitivamente a aquisição de 9,05% do shopping. Além disso, as expansões que estão em andamento, tanto do Cidade Jardim como do Catarina, então, no gás total, a gente vai inaugurar a Cidade Jardim em abril de 2022, a gente já inaugurou o Deck Parking. Para quem mora em São Paulo, faço o convite para visitar o novo Deck Parking, ficou muito legal, ele é interligado ao shopping existente por meio de um túnel com um painel de LED em toda a sua extensão, ficou muito interessante. A comercialização da expansão está num ritmo muito acelerado, a gente não tem muita dúvida que inaugura essa expansão 100% locada, e vale o mesmo para o Catarina, cuja previsão de inauguração é dezembro de 2022, a nossa ideia é pegar o Natal. As chuvas acabaram atrapalhando um pouco as obras nas últimas semanas, mas a gente está bem confortável ainda em inaugurar para esse Natal, e também o nível de comercialização lá está bem acelerado. A gente acredita que o shopping inaugura, são 25 mil metros quadrados de ABL, a gente quase dobra o Catarina Fashion Outlet, mas ainda assim a gente inaugura com nível de ocupação bastante elevado, 100% ou algo bem próximo disso. Tá? No slide seguinte, pode passar, por favor, a gente traz alguns destaques. O nosso Same Store Sales foi de 16,6%, um indicador bastante robusto, saudável. A gente vai mostrar a comparação com outros trimestres mais à frente. O Same Store Rent de 28,3%, um indicador também muito saudável, muito robusto, muito puxado pela inflação, que reajustou os aluguéis. A gente fez um jogo bastante duro com os lojistas de uma forma geral, a gente acabou reajustando o máximo possível os aluguéis. Venda por metro quadrado, eu já falei, a gente cresceu de forma significativa tanto em relação a 2020 como em relação a 2019, a taxa de ocupação super saudável, 96%, uma vacância de apenas 4%, e vários dos nossos shoppings que têm uma taxa de ocupação um pouco mais baixa estão com planos bem agressivos de reduzir essa vacância ao longo de 2022. A inadimplência líquida de menos 1,6%, ou seja, a gente teve mais recuperação do que inadimplência efetivamente. Então, foi um trimestre muito bom de inadimplência líquida e um desconto sobre o faturamento muito próximo aos níveis pré-pandemia. A gente tinha um nível pré-pandemia de mais ou menos 1,5%. Esse indicador subiu bastante, chegou próximo a 2 dígitos no auge da pandemia e agora voltou já para um patamar bastante saudável de apenas 2,1%. No gráfico à direita, a evolução da nossa ABL. Ela teve um crescimento bem relevante no último mês do ano, muito em função das aquisições do Estação BH e do Via Parque. Isso não considera ainda a aquisição do Shopping da Bahia, que vai ser concretizada nos próximos dias. Pode passar, por favor. Aqui é a linha do tempo, eu não vou entrar em tanto detalhe, mas a gente tem todo o histórico de aquisições e vendas de shopping centers, né? A gente fez uma única venda até hoje, que foi o Parque Shopping Belém, em outubro de 2020. Destaque aqui para as últimas 2 aquisições que eu já mencionei, tanto dos 40% do Shopping Estação BH, como de 27,7% das cotas do Via Parque Shopping. A gente vai anunciar de novo nos próximos dias a aquisição de 9% do Shopping da Bahia, que é o shopping mais antigo de Salvador, é um shopping super dominante, super consolidado, e é mais uma fortaleza aí do nosso portfólio. Eu vou passar a palavra para o José, que trabalha aqui com a gente no time de gestão. Ele vai dar continuidade à apresentação e eu vou continuar por aqui para eventuais dúvidas que a gente tenha. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é José Louvra. Vou falar um pouco aqui do cenário macroeconômico, adicionando algumas coisas que o Carrasa já comentou. Então, no cenário macroeconômico do último trimestre de 2021, nós tivemos como highlights aí o estresse político, a aceleração da inflação e, por consequência, do ciclo da alta de juros. Dessa forma,
tivemos a revisão da estimativa do PIB brasileiro para 4,4% em 2021, e olhando para 2022, temos como desafios para a retomada da economia os fatores climáticos, que podem prejudicar a quebra de safra de grãos, as desorganizações das cadeias globais de produção decorrentes de algumas restrições geopolíticas, as incertezas do ano eleitoral e a própria política monetária contracionista como um todo. Essa política monetária contracionista tem visado conter os níveis de preços muito afetados por fatores climáticos, repasse cambial e choques de oferta ocasionados pela reabertura da economia nesse período aí de pós-pandemia. E, consequentemente, dessa política contracionista, nós tivemos a Selic atingindo o patamar de 9,25% ao ano no final do quarto TRI de 21. Pode passar, por favor. Ainda que o IPCA esteja em patamares elevados atualmente, nós acreditamos que muitos desses fatores mencionados anteriormente, como os fatores climáticos, as restrições de cadeias de produção globais, eles tendem a ser transitórios, dissipando essa pressão altista no índice de preços ao longo do tempo, e com isso o time da Asset da XP projeta um IPCA na casa aí de 5,6%. Para 2022. Ainda continuando a análise macroeconômica, em relação à geração de empregos, nós tivemos em dezembro um saldo negativo de 265 mil vagas formais, porém o setor do comércio registrou uma alta na criação de empregos do mesmo período, devido principalmente a uma demanda sazonal do Natal que é recorrente nesse período do ano. Como um balanço final de 2021, nós tivemos uma criação de 2,73 milhões de vagas com carteira assinada, o que tende a ser um fator positivo para a economia. Pode passar, por favor. Bom, agora a gente vai falar um pouco aqui do resultado do fundo no quarto trimestre de 21. Como o Carrasco comentou, ele foi um trimestre marcado por uma forte geração de resultados, contando com alguns eventos relevantes para o varejo como um todo, como foi a Black Friday e o Natal. E ao longo dos meses desse trimestre, nós tivemos resultados crescentes que foram também refletidos na distribuição de dividendos. Consequentemente, nesse quarto tri de 21, houve um crescimento de 8% na distribuição de dividendos em relação ao trimestre passado e 10% em relação ao mesmo período de 2019. E, adicionalmente, o fundo encerrou dezembro 21 com 24,8 milhões de reais a receber, referente à venda do Parque Shopping Belém, e 44,2 milhões de reais em disponibilidades para liquidez. Pode passar, por favor. Agora, comentando um pouco da variação acumulada da cota do fundo desde o IPO até dezembro 21, nós tivemos um retorno total de 21,5%, enquanto o IFIX ficou no patamar de 26%. E a nossa cota patrimonial num retorno total de 5,9%. Pode passar. Bom, falando dos indicadores operacionais, é óbvio que um bom resultado, como nós tivemos no quarto TRI, acabou reverberando também nos indicadores operacionais. Do lado de SSS e SSR, nós tivemos aumentos em ambos os indicadores, valendo ressaltar que também nesse quarto TRI, nós tivemos as bases de cálculo menos distorcidas em comparação a terceiros trimestres, a segundos trimestres, devido ao fato da pandemia ter mexido bastante nessa base de cálculo. Então, já foi um período de uma normalização maior, e ainda assim nós conseguimos ter um indicador crescente e positivo, né? Do lado das vendas, as vendas totais cresceram, ultrapassando aí pela primeira vez o patamar dos 2 bilhões de reais, sendo esses dados com a inclusão das aquisições, que eu vou falar um pouco mais à frente, apenas para o mês de dezembro, que foi o mês que nós efetivamente adquirimos os shoppings. É interessante também notar, é interessante notar também nas vendas por metro quadrado, que além de crescer o portfólio, ele está crescendo com eficiência, a gente consegue um nível de vendas por metro quadrado superior ao quarto TRI de 19 e também ao quarto TRI de 20. Então, não só em tamanho, mas em eficiência, os dados também mostram-se positivos aqui no fundo.
Pode passar para o próximo slide. E, bom, como um bom resultado que a gente teve no quarto TRI, era de se esperar que os lojistas iam ter uma saudabilidade maior, e essa saúde financeira pode ser visualizada nos outros indicadores, com melhores níveis de taxa de ocupação, chegando aí em 96%, recuperação de valores inadimplidos, como o Carlos comentou, a gente chegou em menos 0,1% de inadimplência no trimestre, descontos de 2,1%, que é um patamar baixo, foi o menor no ano e já está próximos aí ao patamar de 2019. Então, como um todo, a gente percebe uns melhores níveis de indicadores operacionais no portfólio, muito decorrente às vendas e a um maior nível de saúde financeira dos próprios lojistas, né? Pode passar, por favor. Falando um pouco das atualizações do portfólio, nós tivemos aí, em dezembro, a aquisição de 40% da sociedade detentora do Shopping Estação BH. Esse shopping ele foi inaugurado em 2012, no vetor norte de Belo Horizonte, possuindo 37.330 metros quadrados de ABL. Ele é um shopping que ele é integrado a uma estação final de metrô e de ônibus. É uma característica essa que traz um fluxo alto diário para o shopping. Ele é próximo à cidade administrativa de Belo Horizonte, o que também é uma localização interessante para trazer fluxo e venda para o ativo. E a administradora do shopping, ela é a BR Malls, sendo essa mais uma parceria do fundo, mas uma parceria e sociedade com uma empresa listada, sob o padrão de governança do novo mercado. Então, a gente acredita que trazer esse tipo de administrador e sócio é um pilar estratégico para o fundo. A gente, mais uma vez, consolida a nossa base de parceiros, e essa estrutura da transação, ela respeitou a política de investimentos de adquirir participações minoritárias em ativos localizados em cidades relevantes e administrados também pelas maiores administradoras de shoppings do país. Pode passar. Bom, a gente no mesmo mês também adquiriu 27,72% das cotas do FVPQ11, que é o fundo que detém 100% do Via Parque Shopping. Essa aquisição foi feita via uma participação na oferta secundária 476 de cotas, valendo ressaltar que o XP Malls contratou uma empresa independente para avaliar o shopping, e a mesma precificou o ativo em um preço superior a 20% do valor pago pelo XP Malls, que garantiu mais segurança ainda para nós continuarmos com a transação, fora todos os trâmites feitos. O Via Parque Shopping, falando um pouco do ativo, ele está localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, próximo ao entorno corporate, o aeroporto de Jacarepaguá e o Hospital Barra D'Or. Ele foi inaugurado em 93, com 57 mil metros quadrados de ABL, e dentro dessa ABL, vale mencionar que no próximo mês, em março de 22, nós teremos a reinauguração da casa de shows, que está presente dentro do ativo e possui 15 mil metros quadrados de ABL, sob o nome de Qualistage. A administradora do shopping é a Aliança Sonai, mais uma empresa também listada no novo mercado e com quem o XP Malls já possui parcerias em outros ativos. Pode passar, por favor. Bom, a gente trouxe aqui um overview de algumas práticas ESG do portfólio. Então, nós tivemos no Natal Shopping, em 2021, as ações de Drive Social e Natal Sem Fome, onde foram doadas mais de 20 toneladas em alimentos aí para todo o entorno. Nós temos a SIM também, que é a administradora do Shopping Cidade de São Paulo, onde ela utiliza o Mercado Livre de Energia, onde, segundo ela, 50% da energia desse mercado ela é proveniente de fontes incentivadas. Adicionalmente, também vale falar que a empresa adota práticas como a instalação de lâmpadas de LED e retrofit nos aparelhos de ar-condicionado para diminuir o consumo de energia e gerar uma melhora para o ecossistema como um todo. A Aliança Sonai possui uma política de sustentabilidade, visando o desenvolvimento dos ativos, respeitando as práticas ESG. Dentro dessa política, nós temos alguns princípios que são a preservação ambiental,
o desenvolvimento social e o alto nível de governança corporativa dos membros da empresa. Todas essas empresas, todas essas administradoras dos ativos do portfólio do XP Malls, que são listadas na B3, elas se encontram sob o novo mercado, o padrão mais alto de governança corporativa, segundo a B3. Dessa forma, nós acreditamos que esses parceiros agregam valor de forma estratégica para o fundo. Pode passar, por favor. Falando um pouco aqui do mercado de capitais, no quarto TRI de 21, foi negociado um volume total de 218 milhões de reais sob o ticker do XPML11. Isso representou uma queda de 13,3% nas negociações em comparação ao trimestre anterior e em relação ao quarto TRI 20, uma queda de 23,8%, bastante relacionada ao movimento sistêmico como um todo que a gente pode observar no IFIX. A cota do XP Malls encerrou o trimestre também no preço de R$ 99,43. Pode passar, por favor. O fundo, no quarto TRI 21, ele encerrou com uma base de cotistas de 253.271, onde a maior concentração foi no sudeste do país, seguido pela região sul. No quarto TRI, nós tivemos 79,9% do valor de mercado do fundo na mão de pessoas físicas, enquanto 20,1% do valor de mercado do fundo na mão de investidores institucionais. Pode passar. Bom, agora falando um pouco também do resultado do XP Malls e do breakdown como um todo, nós temos aí, como o Carras mencionou, uma forte geração de resultados no Catarina, no Internacional e no Cidade Jardim, onde são os flagships aí do fundo. Nós, com as aquisições, diversificamos ainda mais a ABL própria. Os nossos maiores administradores no encerramento do quarto TRI foram a JHSF e também a Aliança Sonai, e nós tivemos um portfólio majoritariamente concentrado ali na região sudeste. Pode passar, por favor. E aqui nós trazemos um pouco das variações de ABL do fundo, onde com o Shopping Estação BH e com o Via Parque Shopping foram adicionados aí cerca de 30 mil metros quadrados de ABL, enquanto as participações dos outros ativos mantiveram-se inalteradas. Eu encerro a apresentação e passo a palavra para o Pedro Carras, caso ele queira fazer algum tipo de consideração final. Obrigado, Zé, pela apresentação. A gente recebeu bastante pergunta, o Felipe foi em paralelo aqui respondendo uma a uma, portanto, aqueles que fizeram perguntas, por favor, acompanhem o chat. E em não tendo mais perguntas, a gente encerra. Eu queria reiterar que os nossos canais de RI estão à disposição pelo e-mail ri@xpasset.com.br. Desejo um ótimo final de tarde a todos, um bom carnaval e até o próximo trimestre. Obrigado e até a próxima.